Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar a todos nesta manhã com um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um nesta manhã. Estaremos nesta manhã dando início à nossa Escola Bíblica Dominical, a IBD, da revista Betel, Ministério do Madureira. Eu sou da Igreja Vitória Perim Cesarino, na rua Guido Nicolai, número 16, Rio das Pedras, cuja direção é o pastor José Dias, e estaremos nesta manhã fazendo a escola dominical. Quero dar início fazendo a oração e agradecendo a Deus. Depois nós vamos louvar o hino 124 da nossa harpa, tá? O hino 124 da nossa harpa e o hino 156 da harpa, mas só no final, tá? Esses dois hinos estaremos louvando nesta manhã. Oremos ao Senhor. Soberano e eterno e glorioso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez na Tua presença santa e gloriosa, nós nos encontramos aqui, Senhor meu Deus, reunidos na Tua presença para aprender acerca da Tua palavra. Continue, ó Deus, nos capacitando por intermédio do Teu Espírito Santo, nos ensinando, ó Pai, a guardar tudo quanto for ensinado, Senhor. Nós precisamos, ó Deus eterno, estar atento à voz do Senhor. Pai querido, abençoa a cada aluno, meu Pai, a cada pessoa, Senhor, que se interessar e ter sede pela Tua palavra, que eles possam cada vez mais estar continuamente buscando a Tua face, para que não venha pecar contra o Senhor. Ó Deus, eu te peço a Tua bênção sobre a nossa igreja, sobre esta cidade, esse estado, esse país e sobre todo o nosso ministério. É que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estaremos então louvando o hino número 124 da nossa harpa nesta manhã. Glória a Jesus. A paz do Senhor, nosso irmão Rogério, a Débora Dias, a Débora Santos. Adorai-os. Gratos a Deus louvar, todos juntos o louvemos.
Amém, né? Louvado seja o nome do Senhor. Depois nós vamos estar louvando o hino 156, mas só no final da nossa transmissão, tá? Depois da escola dominical. Vamos estar louvando o hino 156 depois, tá? Mas que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero dar a paz do Senhor, né? A nossa pastora, o nosso pastor José Dias, nossa irmã Hilda Dias. Quero também a paz do Senhor para nossa irmã Enedina, nosso irmão Luiz Teles, todos os irmãos que entraram aí, né? Que estão aí assistindo juntamente conosco. Nossa irmã vai estar juntamente conosco aí adorando o nome santo do Senhor. Eu vou dar início nesta manhã, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Só esperando iniciar aqui. O meu computador hoje não quer trabalhar. Ele está meio complicadinho hoje, mas vamos aqui adorar o nome do Senhor, tá? Glória a Jesus. Estou ligando aqui, já vou dar início, tá bom? E eu quero fazer nessa manhã uma aula diferente, meus queridos, tá? Vai demorar um pouquinho aqui, mas já estou acertando para a gente poder conseguir fazer aqui a escola dominical de uma forma diferenciada. Espero que os irmãos consigam enxergar bem na sua casa aí, tá? Eu fiz alguns slides e vou estar mostrando para a amada igreja nesta manhã, tá? Então quero dar minha paz do Senhor a todos os irmãos que estão ouvindo, nos assistindo aí nesta hora. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, né? Nossa irmã Fátima Freitas também adentrou aí. Glória a Jesus. Deus seja louvado nesta manhã. Deixa eu só acabar de ligar aqui, meus queridos. Eu quero que os irmãos possam acompanhar conjuntamente comigo. Tá? Graças a Deus. Pronto. Eu acho que eu consegui fazer aí. Espero que os irmãos consigam enxergar, tá? Então nós vamos estar fazendo a lição nesta manhã. A lição de número 9 da revista Escola Dominical, Betel, tá bom? Vai ser essa lição hoje. A lição do trimestre hoje, nós vamos estar fazendo a lição de número 9, um chamado, adoração e um alerta, tá bom? Então essa vai ser a lição desta manhã, lição de número 9. Louvado seja o nome do Senhor. Qual que é o objetivo da lição? Primeiro, mostrar que o Salmo 95 é um convite à adoração. Entender o que é adoração verdadeira, tá? Este é o objetivo da lição desta manhã. Vamos também fazer um alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus, tá? Então esses são os objetivos da lição nesta manhã. Nós estaremos fazendo a lição de número 9 nesta manhã. Então a lição 9, o título é isso: um chamado, adoração e um alerta. Esse é o tema da lição, tá? Um chamado, a adoração e um alerta, lugar de adoração. Lição de número 9. Vamos estar vendo aí o texto áureo. O texto áureo diz assim: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Tá? Esse é o texto áureo. Verdade aplicada. A adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. Eu coloquei em vermelho aí para vocês poderem estar visualizando, tá certo? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar corretamente, tá? Se vocês estiverem, vocês me falam por aí. Então essa é a verdade aplicada. O texto de referência é o Salmo de número 95, o verso 1 até o verso 3 e do verso 8 ao verso 10. Se você estiver na sua casa com a Bíblia aberta, abra aí no livro do Salmo, capítulo 95, tá? Salmo capítulo não, Salmo não tem capítulo, tá? Salmo é número, porque é um cântico, tá bom? Então, Salmo 95 diz assim: vinde, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus, grande e Rei, grande acima de todos os deuses. Verso 8. Não endureçais os vossos corações como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. Verso 10. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então a paz do Senhor, nosso irmão Ezequiel, a minha esposa Valquíria também está assistindo aí. Então, meus queridos, nós vamos meditar nesses salmos nessa manhã,
tá? O motivo da oração, quando você for orar, meus queridos, né? Nas suas orações aí, no seu ato devocional de adorador ao Senhor, ore por aqueles que veem a fé através de programas, né, de televisão, por satélite somente, que não consegue ter a oportunidade de ter um culto na sua cidade, não tem condições de ter um culto, abrir uma igreja, né, desses países perseguidos aí, aonde o evangelho não pode chegar, tá? Então essa é a nossa oração nesta manhã. Quais são os tópicos da lição? Tópico 1, um convite à adoração. 1.1, nós vamos aprender sobre vinde e cantemos, o que significa o verso, né, de Salmo 95, verso 1. Ele está acima de todos os deuses, nas suas mãos estão as profundezas da terra. Parte 2, entendendo o que é adoração. No 2.1, o conceito de adoração, a forma de adoração e as atitudes para uma verdadeira adoração. 3. Preciso estar atento à palavra de Deus. Primeiro, ouvir a voz de Deus, não endurecer o coração e entender um pouco a relação do Salmo 95 com o Salmo 81, tá? Então, o nosso Deus é um chamado à adoração e um alerta, tá? Quais são? Por que eu estou falando isso? Porque Deus é o único digno de adoração, meu irmão. Deus é o único que é digno de adoração, louvor, né? Esta é a nossa intenção de adorar a Deus, tá? A introdução diz assim: os Salmos 95 e 81 são convocações ao povo de Deus para adoração, trazer à memória os poderosos feitos do Senhor e alertas para não negligenciar a relevância da confiança e obediência em todo o tempo, tá bom? Então essa é a lição desta manhã, introdução. Nós estamos aí para poder fazer com que nós adoremos o único que é digno de toda e perfeita adoração. Lição de número 1, primeira parte da lição 1 aí. Um convite à adoração, irmão. O Salmo 95, ele é um convite à adoração, mas também é um alerta em relação ao ceticismo, tá? É um convite e adoração aí. Só para você entender, o Salmo 95, ele é um cântico, né? Como nós sabemos que todo salmo ele é, tá? Ele tem uma liturgia, irmãos, que fala sobre o reinado de Deus, sobre o reino de Deus, sobre a majestade de Deus, tá? E também na outra parte do Salmo, ele é um oráculo, onde ele adverte contra a desobediência, onde Deus vai alertar aí contra a desobediência, né? Acerca dos seus preceitos, das suas vontades aí e do seu querer. Tá bom? Então o Salmo 95, ele tem essa peculiaridade, é um cântico festivo, tá? É usado para louvor a Deus na época de festa, na festa anual do Senhor, tá bom? Esta é a lição que nós estamos aprendendo. E acerca do convite à adoração, eu coloquei essa foto aí escrito renunciar, não sei se dá para os irmãos enxergar aí através do slide, né? Para a gente poder adorar a Deus, meu irmão, para a gente poder adorar a Deus, tá? Nós temos que renunciar, nós temos que fazer renúncia, porque sem renúncia nós não conseguimos ser verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, tá bom? Então a lição de número 1 aí, convite à adoração, é uma convocação para louvar a Deus, tá? Mas louvar a Deus como, meu irmão? Louvar a Deus com entendimento, tá? Não temos que adorar a Deus, porque nós não sabemos muitas vezes o que é a palavra adorar. Nós vamos aprender nessa manhã, nessa lição, o que realmente é adorar, tá? Então a paz do Senhor, nosso irmão a Ezequiel Brandino, tá bom? Amém, Deus abençoe você também, meu querido. Então, convocação para a gente poder adorar ao Senhor. Esta é o convite de Deus lá no Salmo 95, verso 1, que diz assim, ó: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Cantemos então e louvemos ao Senhor com júbilo. Então, o convite de Deus para a minha vida e para a sua vida, para nós aprendermos a adorar ao Senhor. Tá bom? Então nós temos a convocação para louvar. E como que nós cantamos e louvamos ao Senhor? Como nós fazemos isso, irmão Walker? Como? Nós temos que fazer isso com alegria, tá? Nós temos que fazer isso com alegria. Sem alegria não tem como adorar ao Senhor. Em santidade, nós temos que fazer isso em santidade. Com reverência ao Senhor. Com disposição para adorar.
disposição, nós temos que estar dispostos a adorar ao Senhor, ter desejo, ter vontade de adorar ao Senhor, tá? Renunciar a nós mesmos, tá bom? Nós temos que renunciar a nós mesmos. Então o convite de adoração ao Senhor são esses preceitos: renunciar a nós mesmos e adorar a Deus com a nossa essência, não somente na aparência, meu irmão, porque tem muito adorador adorando a Deus somente através das aparências. Então nós temos que adorar a Deus desta forma. Eu vou ler aqui alguns versículos, como os irmãos sabem, eu gosto de ler versículos. Se você quiser meditar comigo os versículos da palavra de Deus, vou ler aqui no Salmo de número 9, verso 11, tá? Que é um convite à adoração, que diz assim: cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Então um convite à adoração. Para quem nós temos que adorar ao Senhor, conforme o Salmo 95, verso 1 aí? Nós temos que adorar ao Senhor, porque nós temos que reconhecer os seus feitos, temos que reconhecer que verdadeiramente Deus, Ele tem cuidado do seu povo e tem cuidado de nós. Se você reconhece que Deus cuida de você, que Deus tem cuidado de você até hoje, você pode ter certeza, meu irmão, que você precisa adorar ao Senhor. Então temos que renunciar a nós mesmos. O Salmo 67, verso 3 também diz assim, né? Um chamado à adoração, um chamado universal: louvem-te, ó Deus, os povos, louve-te os povos todos. Tá vendo? Então é um convite que Deus faz, o salmista está fazendo para nós adorarmos ao Senhor, tá bom? Nós temos que adorar ao Senhor. E Hebreus capítulo 13, verso 15 diz assim: portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos nossos lábios, que confessam que só o Senhor é Deus. Um verdadeiro adorador confessa que só o Senhor é Deus. É por isso que eu falei que Deus faz um convite para nós irmos adorar ao Senhor com vocação para louvar ao Senhor com entendimento, tá? E qual entendimento é esse? Nós louvar o Senhor com alegria, louvar o Senhor em santidade, louvar o Senhor com reverência, ter disposição para adorar e renunciar e adorar o Senhor com a nossa essência, com todo o nosso corpo, nossa alma e todo o nosso entendimento, e não somente louvar o Senhor nas aparências, né? Porque há muitas pessoas estão adorando a Deus somente da boca para fora. Nós temos que adorar o Senhor de coração e louvar a Deus acerca dos seus feitos e da sua bondade para conosco. Mais alguns versículos aqui para a gente estar podendo ler aqui, para a gente entender essa primeira parte da lição, um convite à adoração, tá? Outra coisa, meu irmão, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar aí, que se eu souber, estarei respondendo aos amados irmãos aí tá, em Cristo Jesus. Olha que diz aqui o Salmo 81, verso 1, né? Então, nós temos que louvar o Senhor com alegria. Cantai alegremente a Deus, a nossa fortaleza. Celebrai, ó Deus de Jacó. Olha que diz aqui 1 Coríntios, capítulo 14, verso 15 também. Ó, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Meu querido, nós estamos aprendendo esta manhã que Deus está nos convidando à adoração, mas tudo tem que ser feito com entendimento, tudo tem que ser feito de forma boa e agradável ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a vontade de Deus para que nós possamos adorar. E é interessante observar também aí, meu querido, que nesta parte da lição aí da adoração, né, vinde e cantemos ao Senhor, né, que é o Salmo 95, verso 1 aí, jubilemos ao Senhor da nossa salvação. Nós temos que louvar ao único Deus verdadeiro, nós temos que fazer louvor ao único Deus verdadeiro. Sabe por quê que eu estou falando sobre isso, né? Vinde e cantemos, aí como tem essa imagem dos anjos aí adorando ao Senhor, nós temos que louvar o único Deus verdadeiro, tá? De forma que nós vamos agradar ao Senhor, porque nesse Salmo 95, verso 1 aí, do verso 1 até o final do seu capítulo, tá? Que vai até o verso de número 11, Deus ele faz um alerta para que nós possamos ficarmos, para ver se nossa adoração, ela realmente sai do coração ou não.
Deus está querendo mostrar para nós, através desse chamado aqui, adoração, Ele faz um alerta para verificarmos, e você faz na sua casa, e você verifica na sua casa, se a sua adoração verdadeiramente sai de um coração puro, de um coração sincero, tá? E de que forma que nós sabemos que nosso coração é um coração puro e um coração sincero diante do Senhor? Quando nós somos uns cristãos obediente à sua palavra, tá? Se nós formos obedientes à palavra de Deus, verdadeiramente nós estaremos adorando o Senhor com o coração e estará agradando a pessoa bendita do nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque no Salmo 95, ele faz um alerta acerca daquela passagem lá de Meribá, do Êxodo, capítulo 17, verso 7. Êxodo, capítulo 17, verso 7, não vou ler para a live não ficar muito prolongada, tá bom? Mas o que significa aí no versículo 8? Vamos ler aí o versículo 8 do Salmo 95, tá? Versículo de número 8, ele diz assim, ó: não endurecerás o coração como em Meribá, e como no dia da tentação do deserto, meu irmão. Olha, nós não podemos endurecer, tá? Se você se lembra dessa passagem, eu não vou ler, mas se você lembra dessa passagem, houve contenda, meus queridos, entre o povo contra Deus. Olha que coisa terrível, irmão. Como que um homem, a criatura pode questionar não, como a criatura pode tentar a Deus, irmãos, né? Provocar ao Senhor. Lá nessa passagem de Meribá, no versículo 8 nós lemos, lá em Êxodo 17, 7, o povo contentou contra Deus, testando o próprio Deus, fazendo teste contra o povo. E realmente, olha o que eles diziam naquela passagem lá: está Deus realmente no nosso meio ou não? Será que Deus está no nosso meio? E é interessante entender aí, irmão, que a palavra testar aí é Deus, né? Quando você está testando a Deus, você está questionando a sua fidelidade para com você. E quantos cristãos questionam a fidelidade para com Deus? Eu sei que Deus é fiel para comigo. Será que você tem a certeza de que Deus é fiel para com você? Eu tenho certeza que Deus, Ele é fiel para comigo. Então, nós temos que acreditar. Quando você endurece o seu coração, como lá em Meribá, que o Salmo 95 está dizendo, você está duvidando da autoridade do Senhor. Você está duvidando do poderio, do senhorio, da majestade, da grandeza do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. É isso que os cristãos, quando eles questionam a Deus no sentido de provocar a Deus, né, de duvidar da presença de Deus, ele está endurecendo o seu coração, não tem um coração obediente, tá certo? E é interessante, irmãos, né, que com alegrias eles serviam ao Senhor e logo depois eles esqueciam. Eles serviam ao Senhor com alegria e depois eles esqueciam de adorar ao Senhor, né? Eles adoravam, né, ouvia a sua voz, tá? E de repente eles esqueciam, tá? Então, o convite à adoração de Deus faz um alerta para nós, meus queridos. Adore a mim, adore, acredite, obedeça, conheça que Deus, Ele é fiel para com você, e Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, tá? Então cantemos com alegria de servir ao Senhor. Nós temos que ter essa alegria de servir ao Senhor, e mediante a qualquer situação, mediante a qualquer circunstância. Vamos ler o que diz aqui o Salmo 100, é só virar a página aqui, né? Salmo 100, verso 1 e verso 2 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Esta é a vontade de Deus, então nós temos que vinde e cantemos, é o convite que o salmista está dizendo para nós, né? Os que adoram, irmão, devem ouvir e obedecer à voz do Senhor. Aqueles que adoram a Deus devem que ouvir e obedecer a sua voz, tá? Outra coisa também, o louvor e adoração deve ser a Deus, não a homens, e também não a criatura, tá? Não adorar a criatura. Então o nosso louvor tem que ser a Deus e não a imagem feita à mão de homens. Adorar a ídolos, adorar a cantor, adorar a pastores, adorar a pregador, adorar a missionária, adorar o profeta, adorar esse tipo de coisa. Nós temos que adorar o único Deus verdadeiro, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Essa é a vontade de Deus. Vamos agora para o slide da lição de número 1.2. 1.2. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos que adorar a Deus, né, de todo o nosso coração, acima de todas as coisas. Por quê? Porque Ele está acima de todos os deuses, tá? Ele está acima de todos os deuses. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá?
Nós temos que entender, irmão, que ele é o grande rei acima de todos os deuses. E é interessante observar nessa passagem aqui, só para os irmãos entenderem o que significa a palavra deuses aqui no contexto do povo judaico, tá? Judaico lá do povo judeu de Israel. Os deuses para eles seriam os deuses nacionais e pagãos, né? Os deuses pagãos das terras vizinhas que moravam lá próximo a Israel, tá? Que tinham vida somente na linguagem poética, era somente um conceito. Eles não acreditavam que existia um Deus como o nosso Deus, tá? Para eles, esses deuses aqui também eram um demiurgo, tá? É um demiurgo. O que significa a palavra demiurgo? É um deus de quinta categoria, um arralé, ou seja, todos esses demiurgos, todos esses deuses das nações estavam sujeitos a Javé, a Iavé, a Jeová, ao Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, tá? Então, na visão dos judeus, os deuses era nada mais nada menos que criação humana. Era só criação, era pagão, era ídolos que não podia comer, não podia falar, não podia andar, não podia socorrer, não podia estender as mãos, tá? Então eles criam que Deus está acima de todos os deuses, tá? Então essa é a ideia de deuses para eles. Mas mesmo que eles entendessem que existia vários deuses minúsculos, deuses menores, mas todos esses deuses estavam sujeitos a Deus Todo-Poderoso, tá bom? Essa era a ideia que eles tinham acerca dos deuses. E para nós, mesma coisa também. Quem são os deuses? Deuses são ídolos, são aqueles que não podem fazer nada por ninguém, porque o único Deus verdadeiro é o nosso Deus Jeová, Criador dos céus e da terra, tá bom? Então, e só que é interessante observar que o povo judeu, irmão, lá com o coração endurecido, a Bíblia relata que eles viviam entre os outros povos, e esses outros povos adoravam aos ídolos, tá? Israel convivia também perto dessas nações politeístas. Mesmo eles sendo monoteístas, eles viam que as outras pessoas também tinham ali o politeísmo, e por muitas circunstâncias, diversas vezes, o povo de Israel deixou de adorar o Deus que está acima de todos os deuses para adorar os deuses feitos através de mão de homens, tá? Então, um dos maiores esforços dos profetas foi pregar contra a idolatria. Um dos maiores projetos dos profetas ali foi pregar contra a idolatria, porque o povo vira e mexe estava buscando a Deus. Então nós vamos aprender nessa manhã que a nossa adoração tem que estar a único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que é o Senhor Jeová. Não há outro Deus como nosso Deus, é somente nosso Deus Todo-Poderoso, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos para você ver como o povo de Israel era o povo obstinado. Olha o que diz aqui em Deuteronômio, capítulo 4, verso 28, acerca dos ídolos, tá? Ali servireis a deuses feitos por mãos humanas, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não comem e nem cheiram. Essa era a ideia dos deuses que Israel tinha, tá bom? Olha o que diz aqui também Isaías 40, verso 20. Diz assim: o pobre demais, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não apodrece. Ele busca um artifício sábio para gravar uma imagem que não pode mover-se. Tá vendo? Então isso era a ideia dos deuses para eles. É um Deus que não podia socorrer, não podia ajudar, não podia fazer nada. Só mais um versículo, Isaías 45, verso 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapaste das nações, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode falar. Então vários versículos da Bíblia estão mostrando que Israel, o povo judeu, sempre iam para um Deus que não podia socorrer, não tinha cuidado deles como o Deus Todo-Poderoso tinha, tá? Romanos capítulo 1, verso 22 e verso 23 diz assim, dizendo: os sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então essa era a ideia de deuses para o povo judeu, tá? Então não tinha outro ali como nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele que podia cuidar, tá? Então os apóstolos, João, ele sempre falava lá em 1 João capítulo 5, verso 21, para você entender que Deus está acima de todos os deuses. Ele diz assim, o apóstolo João, ensinando: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Esta é a mensagem de Deus para com o seu povo.
Tá? Então a verdadeira adoração tem que ser somente a Deus Todo-Poderoso, não a ídolos, não a profeta, não a homens, não a imagens corruptíveis de coisas criadas, tá? Toda adoração tem que estar acima de todos, tá? Que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 14, também diz assim, né? Olha que o apóstolo Paulo exorta: fugir da idolatria. Fugisse da idolatria. Então cuidado, meu irmão, cuidado, tá? Então o que eu quero também que você aprenda nesta manhã: engana-se você que pensa que idolatria está relacionada apenas à imagem, tá? Está apenas à imagem. Não, é preciso afastar-se de tudo aquilo que pode afastar você da presença do Senhor, de tomar o lugar de Deus. Tudo quanto toma o lugar de Deus é idolatria. Tudo que toma o lugar do Senhor é idolatria. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora na lição 1.3 da nossa lição. Olha que diz aqui a grandiosidade do nosso Deus. Ele é o rei, o Deus que está acima de todos os deuses, tá? Ele é o Deus que está acima de todos os deuses. Diz assim: nas suas mãos estão as profundezas da terra. Outra razão de adorá-lo, porque ele é dono da terra. Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra está nas mãos do Senhor, é criação do Senhor. É Deus que cria todas as coisas. Tudo está debaixo da mão daquele que sabe todas as coisas. Eu vou ler com vocês Salmo 24 e verso número 1. Vamos lá abrir Salmo 24, verso 1. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que diz aqui o Salmo 24, verso 1. Outra razão de nós podermos adorar o Senhor, porque Ele é o dono da terra. Ele criou os céus e a terra. Salmo 24, verso 1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Louvado seja Deus, meu irmão. A terra é do Senhor e todos aqueles que habitam nela é do Senhor Jesus. Eu sou do Senhor Jesus, você é do Senhor Jesus. Nós somos povo santo, zeloso, eleito, pedra viva, que adora e glorifica o Criador de todas as coisas. E nas suas mãos estão as profundezas da terra, e não será abalada, porque o nosso Deus é aquele que cuida de mim e aquele que cuida de você. Esta é a razão de nós adorarmos, glorificarmos e exaltar aquele que vive e reina para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que eu quero que você entenda e aprenda nesta manhã aqui, nesta primeira parte da lição. Vamos lá, para você ver, é que o Salmo 95 é um convite à adoração e também um alerta em relação ao ceticismo que atinge diversos servos de Deus na jornada cristã. Meu irmão, não duvide, não fica cético. Cético significa dúvida, tá bom? É as pessoas que duvidam, que não acreditam. É cético, é pessoas céticas que não acreditam. Mas eu e você, nós temos que acreditar que Deus está com a terra nas suas mãos e Ele tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem cuidado de mim. Deus, Ele tem cuidado de você. Deus tem cuidado de nós, tá? Então esta é a primeira parte da lição. Vamos agora para a lição de número 2. Olha aqui a lição de número 2. Entendendo o que é adoração. Olha que interessante aí. O que é adoração, né? Então, primeiro, faz um convite. Adoremos. Segundo, prostremo-nos diante daquele que sabe todas as coisas. E depois, ajoelhemos, né? Que está dizendo aí na lição de número 2, entendendo o que é adoração. Então tá aí o questionamento. São 3 atos para a gente poder adorar. São 3 aspectos que o Salmo 95 está ensinando. Tem muitos outros aspectos, tá? Eu estou me baseando em cima da lição da Escola Bíblica Dominical de lição de número 9. E o tema é no Salmo 95. Então no Salmo 95 nós aprendemos que são 3 atos para a gente adorar. Porque nós temos que adorar o Senhor, prostrarmos ao Senhor e ajoelharmos diante do Senhor. Então essa é a ideia de nós entendermos o que é adoração, tá? Então o que era adoração aí? Vamos ler aí o Salmo 95, verso 6, para a gente poder ver o que fala aí no Salmo 95, verso 6. Vinde, olha o que diz o Salmo, baseamos no Salmo 95 aí. Vinde, adoremos, né? Então é a primeira parte aí. Segundo, prostemo-nos
Terceiro, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, tá? Então essa é a vontade do Senhor, tá? Então entendendo que adoração aí, baseando-se no Salmo 95. Então nós vamos aí para o conceito de adoração agora, lição 2.1, conceito de adoração. Irmão, eu coloquei aí no slide aí, o Davi tocando a sua harpinha para as ovelhas, né? O templo de Jerusalém lá no fundo. Então, não confundir com a ideia de apresentar alguns cânticos ou somente participar de cultos, tá? O conceito de adoração não está unicamente, exclusivamente na parte de somente a ideia de apresentar hino. Vou lá, vou louvar o Senhor. Eu vou participar do culto. Irmão, está no culto, está na igreja, está abrindo a boca, não quer dizer que nós estamos fazendo verdadeira adoração, porque o Isaías diz na sua palavra, né? Assim, eles me buscam com seus lábios, né? E com seus pensamentos, mas o seu coração está longe de mim. Irmão, o conceito de adoração vai muito mais além das coisas estereotipadas, vai muito além das coisas, das aparências, vai além das aparências. O conceito de adoração vai além da aparência, e é isso que nós vamos aprender aqui nesta manhã, tá? Acerca disso. E como que nós adoramos ao Senhor? Tem dois tipos de adoração, tá? Vamos lá. Primeiro tipo, adoração doméstica, tá? Adoração, o que é adoração doméstica, irmão? A adoração doméstica é você adorar a Deus, meu querido, aonde você estiver, na sua casa, com sua família, lendo a Bíblia, buscando o Senhor em jejum, em oração, né? Fazendo isso ali no escondido, no seu quarto, onde ninguém consegue te ver, tá? É o seu secreto, o seu devocional para com Deus. É o que falta hoje para muito cristão, é o seu ato de devocional, ou seja, aquela comunhão íntima e sincera que tem só você e Deus, né? Longe das pessoas, tá certo? E depois tem a adoração pública. O que é adoração pública? É quando você vai ao culto, você demonstra que você verdadeiramente é servo do Senhor através das suas obras, através de mostrando que você é sal da terra, que você é luz do mundo, né? Que você verdadeiramente está fazendo a vontade do Senhor, tá bom? Essa é os tipos de adoração que existem. São os tipos de adoração. E o perigoso é essa adoração pública. Por isso que eu chamei a atenção de você. Na adoração pública, muitas vezes nós estamos somente com a ideia de apresentar música ao Senhor, né? Alguns cânticos, algum louvor, e está somente no meio do culto. Mas a nossa atenção, o nosso coração está longe muitas vezes do Senhor, tá? Então o que é adorar? Adorar aqui significa prostrar-se, tá? O verbo significa prostrar-se, curvar-se, ajoelhar-se diante de um superior. Irmãos, a palavra aí, ajoelhar-se, significa humilhação, tá? Significa humilhação. Toda vez que a gente prostra-se diante de alguém, nós estamos adorando esse alguém, diante de um superior, né? Quem não se lembra da rainha Esther, que se ajoelhou diante do rei? Na verdade, muitos outros passagens na Bíblia aí, que as pessoas se ajoelharam muitas vezes, né? Diante de Pedro, igual Cornélio chegou diante de Pedro, ajoelhou-se diante do Pedro e falou assim, não adore a mim, adore a Deus. Mas na verdade, por que ele falou para Cornélio que Cornélio estava o adorando? Porque ele flexionou o seu joelho, dobrou o seu joelho diante de Pedro. E Pedro levantou ele e falou, não, adore a Deus que fez os céus e a terra, tá? Então nós devemos estar atentos acerca de adoração, tá? Todas essas coisas, irmãos, para o verdadeiro conceito de adoração, todas essas coisas foi ordenança para que os que cheguem até Deus, para que aqueles que venham para a sua presença, precisa se prostrar-se diante dele, curvar-se diante do Senhor, ajoelhar-se diante dele e prostrar-se diante do Senhor em reverência, num aspecto de respeito, tá? Com um aspecto de adorador, como você estivesse reconhecendo que verdadeiramente só o Senhor é Deus. Esse é o conceito de adoração, baseando-se aqui na lição de número 9, tá? Então prestar-se reverência ao Senhor, humilhar-se e reconhecer a sua soberania. Isso é o conceito de adoração. É a nossa rendição também, irmão. É a nossa rendição, tá? À vontade de Deus, não mais a minha vontade. O conceito de adoração é essa. É você prestar reverência a Deus, humilhar-se diante do grande eu sou, tá? E reconhecer a sua soberania e também a sua rendição à vontade de Deus. Porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a vontade do Senhor. Vamos ler aí
uma coisa importante também para a gente saber o que é adorar, irmão. Adorar, adoração pública, né? E adoração aí doméstica. Vamos ler João, capítulo 4, verso 24. O Evangelho de João, capítulo 4, verso número 4. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz aqui o Evangelho de João 4, verso 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, outro conceito de adoração é adorar a Deus em espírito e em verdade. Tem muita gente adorando a Deus na carne e na mentira, tá? Eu não sei quem é, o pastor não sabe quem é, os irmãos não conseguem ver quem é, mas os olhos do Todo-Poderoso, Ele conhece o que os tais o adoram, porque Ele está à procura. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, o conceito de adoração, não confundir a ideia de apresentar a Deus apenas cântico, né? Ou participar de culto, não. Nós temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade. Essa é a vontade do Senhor, que nós o adoremos, né? De forma verdadeira, tá? Então, vamos aqui na lição 2.2, forma de adoração, tá? Muitas vezes, irmão, nós estamos apenas preocupados com o aspecto exterior da nossa adoração. Nós estamos preocupados somente com o aspecto exterior, né? Nós vamos lá, eu quero ser visto pelos homens, eu quero ser visto pelo pastor, eu quero ser visto que eu canto bem, eu quero ser visto que eu prego bem, eu quero ser visto que eu tô lá orando, começa a gritar, falar, tá? Não sou contra nada disso, mas que você não faça isso para essa parte externa, a parte exterior, para que as pessoas vejam. Mas que Deus, Ele sonda os corações do homem, tá? Então tá aqui, ó, as formas de adoração. De que forma nós devemos adorar o Senhor? De que forma nós devemos adorar o nome daquele que fez os céus e a terra, tá? Então o que eu quero dizer para vocês, que nós não possamos adorar a Deus, irmão, somente como rituais mecanizados. Aquela liturgia mecanizada, eu vou lá, dobro, eu entro na igreja, nós temos esse costume, nós entramos na igreja, dobramos nosso joelho ali na cadeira, ou no banco, para adorar antes do culto começar, mas meus queridos, eu acho que quem está adorando, quem está fazendo isso é o The Flash. Quem que é o The Flash? É aquele homem da DC que corre rápido demais, né? O Flash, ele corre igual é rápido igual um relâmpago. Os adoradores hoje, na forma de adoração, né? Eles entram na igreja, eles dobram o joelho, nem sequer falam com o Pai, já se levanta, irmão. Isso são coisas exteriores, são aspecto exterior, são rituais mecanizados, são rituais que você está acostumado a fazer, meu querido. Não vamos ficar acostumados a fazer as mesmas coisas, não. A nossa adoração a Deus tem que ser de forma interior, não de rituais mecanizados, né? E engraçado, às vezes quando a gente tem nossa oportunidade na igreja, a gente já cantou, teve nossa oportunidade, né? Aí você senta no seu banquinho e esqueceu que existe culto. Esqueceu que está tendo culto. Você já fez sua parte, meus queridos? Cultuar a Deus, adorar a Deus, é espírito e em verdade, tá? Enquanto nós estivermos na presença de Deus, é obrigação minha e sua adorar a Deus, o nosso Criador de todas as coisas, tá? Então, adoração. O que significa então adoração, forma de adoração? Adoração, irmão, é uma vida inteiramente ligada a Deus. É uma vida inteiramente ligada a Deus. É intimidade, tá? E onde a gente pode fazer isso? Tanto no culto doméstico como no culto público, tá? Nós temos que estar com a nossa vida inteiramente ligada a Deus. Falar, o que eu quero dizer com isso? O que é ter uma vida inteiramente ligada a Deus? Eu estou falando de intimidade, meu irmão. Falando de intimidade com Deus. É falar, pensar, agir, cantar, viver de acordo com a sua palavra. É você viver falando de Deus, pensando em Deus, agindo como se estivesse próximo de Deus, cantando louvores ao Senhor, viver de acordo com a sua palavra, para que as pessoas olhem para você e vejam verdadeiramente que você é um verdadeiro adorador em espírito e em verdade, que anda de acordo com os preceitos bíblicos, não causando escândalo, né? Não trazendo vergonha para o reino de Deus e nem para a obra de Deus. Isso é adorar. Adorar não é somente você ir na igreja, prostrar o joelho lá, não, cantar louvores, levantar o braço, dizer glória a Deus, aleluia, não. Você adora a Deus também com a sua vida. Você adora a Deus com a sua vida. O que eu quero dizer com isso? É viver com Ele, por Ele e para Ele. É viver com Ele, por Ele e para Ele, tá?
É isso que nós temos que estar fazendo. É uma adoração que envolve entrega. É uma adoração que envolve-se entrega. É a forma de adoração. Você se entrega a Deus, você renuncia. Você se renuncia, tá? Isso aí, irmão, como eu estou dizendo para vocês, é um estado de espírito. Não é meramente algo mecanizado ou ritualizado. É algo verdadeiramente que está em um estado de espírito. Vamos ler Mateus capítulo 22, verso 37. São Mateus capítulo 22, verso 37. Vamos ver aqui acerca de entrega, tá? Os verdadeiros adoradores se entregam a Deus, pensam em Deus, agem com Deus. Mateus 22, 37. Louvado seja o nome do Senhor. Que lição maravilhosa, né, meus queridos? Olha o que diz aqui. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Olha, irmão, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, meu irmão. Forma de adorar. Como diz aí Salmo, né, o Mateus 22, verso 37, é você ter uma plena comunhão para com o Senhor. A adoração envolve então entrega de espírito, alma, corpo, entendimento genuíno, é um estado de espírito, não é nada mecanizado, não é nada ritualizado, meu querido. Para com isso de ser ritualizado. Faça as coisas debaixo da sinceridade para com o Senhor, não com coisas estereotipadas, predeterminadas em rituais mecanizados e sem vida. São rituais mecanizados e sem vida, tá? Nunca vi a pessoa dizer, olha para você ver como que a adoração a Deus está ficando só em último lugar. Quantos cristãos chegam lá na igreja, é convidado para louvar a Deus, irmão, nem saí hoje. Meus queridos, os seus lábios têm que estar preparados para adorar o Senhor. Os seus lábios têm que estar preparados para adorar o Senhor. Tem que estar preparado para a oportunidade. Quando você estiver, mesmo que você saiba cantar, você tem um dom que Deus te deu, mas ensaie, louve ao Senhor, entrega aquilo que é perfeito ao Senhor de coração, engrandecendo o nosso Deus. Essa é a vontade de Deus, que é a forma de adoração, tá? Nós temos que aprender a viver uma vida dessa forma, não de forma mecanizada, tá certo? Vamos aí agora para a lição de 2.3, tá? Uma atitude verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Atitudes para uma verdadeira adoração. Eu falei um pouquinho acerca já então. O que é a atitude da verdadeira adoração? Tá? Vamos ver aqui, ó. É deixar o Espírito Santo nos conduzir, meu irmão. Nós temos que deixar o Espírito Santo nos conduzir, sabe por quê? Nós temos que deixar o Espírito Santo nos conduzir para essa atitude de uma verdadeira adoração, porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Ele que vai nos guiar em toda a verdade, Ele que vai nos ensinar a ter uma adoração verdadeira. Nós vamos estar preparados para adorar a Deus através do Espírito Santo de Deus, que nos instrui, nos ensina e nos leva a um estado muito maravilhoso, que é estar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? E tá aí o desenho então, deixar o Espírito nos conduzir. A verdadeira adoração, né? Ser levado pelo Espírito para adorar a Deus, tá? E quando nós estamos tendo uma verdadeira adoração, vamos ler novamente João capítulo 4, verso 23. Já lemos o 24, vamos ler agora João, capítulo de número 4 e verso número 23. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz aqui João 4, 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus procura os tais que assim o adorem. Então deixa o Espírito Santo te conduzir na verdadeira adoração, porque o Espírito Santo vai fazer você reconhecer que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus das nossas vidas e que o Senhor é o Deus da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai entender que Deus é o Deus da nossa salvação. Essa é a vontade do Senhor para conosco, que nós possamos ter uma verdadeira adoração ao Senhor, tá? Então, essa é a atitude dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deixar o Espírito nos conduzir, tá? Deixar o Espírito Santo nos conduzir para que nós possamos ter uma vida de quê? Como que nós possamos deixar Deus nos conduzir? Para que nós possamos ter uma vida de oração. Quando o Espírito te conduz,
você vai querer buscar a face do Senhor, ter comunhão com o Senhor. Então o que é oração, meu irmão? Oração é ocupar todo o seu tempo para com Deus, tá? Ocupar todo o seu tempo com Deus. Você não vê a hora de estar falando com Deus, entregando-se a Deus, adorando ao Senhor, fazendo isso. Vamos pegar o exemplo de Jó. Jó, ele se preparava todo o tempo para buscar a Deus. Todo o tempo Jó se preparava para buscar a Deus, tá? Então, a oração, irmão, né? As atitudes de um verdadeiro adorador, de uma verdadeira adoração, é você ter prioridade para com Deus. Vamos ler Mateus, capítulo 6, verso de número 3. Mateus, capítulo 6, verso de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 6:3. 6:3 não, 6:33, né? Mateus 6:33. Olha que diz aqui, Mateus 6:33. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, irmão, oração, nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando você deixa o Espírito te conduzir na verdadeira adoração, você vai ter uma vida de adoração, uma vida de oração, tá? Está diante do Senhor como prioridade, assim como Jó também teve. Então, você ocupa o seu tempo, Deus. Segunda coisa que o Espírito nos conduz. O Espírito nos conduz a meditar na palavra de Deus. Atitude de uma verdadeira adoração. Atitudes de uma verdadeira adoração. É você meditar na palavra de Deus. Para que meditar na palavra de Deus, meu irmão? Para você ser um verdadeiro adorador, você tem que meditar na palavra de Deus, para que você possa viver em integridade. Viver em integridade e não se corromper com as coisas desse mundo, não se corromper com as coisas, né, com as suas concupiscências, com os prazeres desta vida. Você medita na palavra de Deus para que você possa viver uma vida plena e completa diante do Senhor. Quem não se lembra do Salmo 1? Tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Essa é a vontade de Deus para com as nossas vidas. Jó, capítulo 1, verso 1, né? Você vai ver também lá a integridade de Jó, que Deus ali em Jó, capítulo 1, verso 1, o próprio Deus ele fala, né, desse servo do Senhor, porque ele tinha uma vida entrega de verdadeira adoração, atitude de um verdadeiro adorador. Outra coisa que Deus faz pra gente, né, é santificar-se. Quando você adora a Deus, você deixa o Espírito te conduzir, você se santifica. O que é se santificar, meu irmão? É você ser santo em qualquer ambiente que você está. É você ser santo em qualquer ambiente que você esteja. Não ser santo somente na igreja. Não ser santo somente na presença dos irmãos. Mas ser santo aonde você estiver. No trabalho, na escola, na casa, na vizinhança, na sociedade, na igreja, aonde você estiver, você vai deixar o Espírito te conduzir a verdadeiras atitudes de adorador e você vai se purificar em qualquer ambiente que você vive. E você também vai cuidar do templo e morada do Espírito Santo, que é a vossa vida. Você vai cuidar de você, para que você possa verdadeiramente estar tendo uma vida de santificação diante do Senhor. Essa é a atitude de uma verdadeira adoração. Jó, irmão, a Bíblia fala que Jó se levantava de madrugada para santificar juntamente com seus filhos a Deus, né? Se porventura tivesse pecado, tivesse feito alguma coisa, eles buscavam a Deus o perdão e a purificação e a santificação. Essa é a vontade de Deus, irmão. Quantas vezes você tem se santificado por dia diante do Senhor, pedindo perdão ao Senhor para viver uma vida de santificação, né? Outra coisa também, atitude de um verdadeiro adorador. Vamos lá para mais uma coisa. Tudo que possui vem de Deus, mas Deus está acima de tudo. Irmão, a atitude do verdadeiro adorador. As pessoas, quando elas não têm nada, vai até Deus e Deus abençoa, eles deixam as bênçãos, eles deixam as posses, eles deixam as bonanças tomar o lugar de Deus. Irmão, nunca deixe a atitude do verdadeiro adorador, nunca deixe as coisas tomar o lugar de Deus. Nunca deixe as coisas tomar o lugar de Deus, porque tudo
que você possui vem de Deus, mas essas coisas não podem tomar o lugar de Deus, né? Só para a gente lembrar um pouquinho, quando você não tinha condução, não tinha carro, não tinha nada, você ia debaixo de chuva para a igreja, andava quilômetros, né, para poder adorar o Senhor, debaixo de chuva, a distância, não vinha a distância. Mas agora que Deus nos abençoou, nos deu carro, nos deu condições, hoje a gente pega o nosso automóvel e vai muitas vezes pro shopping, vai para a praia, mas não tem coragem de ir adorar o nome do Senhor na beleza da sua santidade no templo, tá? Não estou dizendo aqui que é errado ir para a praia e para shopping, não estou dizendo isso não. Eu estou fazendo um exemplo para você entender que muitas vezes as bênçãos que Deus nos dá, a gente usa ela para outra coisa. A gente usa ela para outra coisa, não para adorar ao Senhor, tá? Então que você possa usar as coisas que Deus te deu para você adorar o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, tá? Outra coisa também aqui, para a gente poder entender, né? Adoração, irmão. O que é adoração? Adoração a Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação. O verdadeiro atitude no verdadeiro adorador adora a Deus em meio às bênçãos, adora a Deus em meio às provações, adora a Deus em meio às dificuldades, adora a Deus na fornalha de fogo, adora a Deus dentro da cova dos leões, adora a Deus na perseguição, adora a Deus na humilhação, adora a Deus em toda e qualquer circunstância. Deixe o Espírito Santo te conduzir com a atitude de um verdadeiro adorador. Adoração ao Senhor em qualquer circunstância, louvado seja o nome do Senhor, tá? Vamos ler aqui, para a gente poder entender que tudo é de Deus, tá? Eu pulei essa parte, na parte tudo que possui a Deus. Vamos ler Marcos, capítulo 10, verso 24. Marcos 10, 24, tá? Tudo é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos 10, 24. Os discípulos admiraram desta palavra, mas Jesus, tomando a falar, disse-lhe: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então, irmão, tudo é de Deus, mas Deus tem que estar acima de tudo, porque não confie na sua riqueza, porque senão você não entra no reino de Deus. Vamos ler Mateus 6, 24. Mateus, capítulo 6, verso 24. Olha o que diz aqui, Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um, ou amar ao outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou a Deus ou a riquezas, tá certo? Então Deus está acima de tudo, Deus está acima de tudo. Agora na parte da adoração, vamos ler Jó, capítulo 2, verso 9 e verso 10. Livro de Jó, capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que a live fique curta, irmão, mas não consigo. Tem muita informação, mas não tem problema. Os irmãos estão acompanhando, que Deus em Cristo os abençoe, tá? Mas logo estaremos terminando. Jó, capítulo de número 2. Louvado seja Deus. O verso 9 e o verso 10. Vamos ler aqui. Olha o que diz aqui Jó. Se sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Respondeu-lhe ele: como fala qualquer doida, assim fala tu. Receberás o bem de Deus e não receberás o mal? E tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Irmão, adoração em qualquer situação, irmão. A mulher mandou Jó amaldiçoar a Deus, né? Um exemplo de Jó: amaldiçoa-se Deus e morre. Meus queridos, a nossa atitude de verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, é nós estarmos na presença do Senhor em qualquer situação, tá? Então devemos ter essas experiências, como nosso irmão Ezequiel colocou aí na experiência, como a passagem do rico e o Lázaro, né? O rico e o Lázaro. Então Deus, ele é maravilhoso para conosco aí, tá? A experiência com Deus, da verdadeira adoração, tá bom? Então os irmãos conseguiram entender? Então o que eu quero que os irmãos entendam aí? Nesta parte 2 da lição 9, a parte 2. Entender o que é adoração, tá? Então que você possa ter entendido o que era adoração. Então para ter a verdadeira adoração, é preciso ter atitudes que contribuem para essa verdadeira adoração. Então é preciso que você tenha atitude, irmão, para contribuir para essa verdadeira adoração. Essas são algumas atitudes que eu passei aí. Tem muitas outras atitudes. Eu não coloquei, porque senão ia ficar muito grande a nossa live, tá? Mas essa é a atitude do verdadeiro adorador. Vamos agora para a parte 3, para a gente terminar a nossa lição. Parte 3. É preciso estar atento à palavra de Deus, tá? Atento às admoestações e os alertas de Deus. Meu irmão, o verdadeiro adorador que adora a Deus em espírito e em verdade tem que estar atento à palavra de Deus, tá? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, verso 12. 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 12, tá bom?
1 Coríntios, vamos lá, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 10, desculpa, 1 Coríntios capítulo 10, verso 11 e verso 12. Olha o que diz aqui. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins do século. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe para que não caia. Irmão, é preciso estar atento à palavra de Deus, para que nós não possamos fazer como o povo de Israel fez. No passado, o povo de Israel desobedeceu à voz de Deus e endureceu o seu coração. Ele endureceu o seu coração e porque não foi obediente à voz de Deus. Nós temos que aprender a ouvir, então 3.1 aí. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus, irmão, tá? Para que nós vamos aqui então, precisamos entender aqui o que vem ser ouvir a voz de Deus, né? Ouvir a voz de Deus, o que será que é ouvir a voz de Deus? O povo de Israel, eles ouviam literalmente lá, né? Moisés falava lá com Deus no monte, e o povo ouvia os unidos, trovoados, trombetas, havia Deus ali conversando com Moisés. Mas nos nossos dias atuais, vamos ver o que é Deus falar conosco. Eu fiz uma ilustração aí, não sei se você consegue ver aí, esse desenho, olha que coisa interessante, né? Tá um homem dizendo assim: Senhor, por favor, mostra-me a tua vontade, mostra-me a tua vontade, fala comigo, não é verdade? Eu quero ouvir a sua voz, Senhor. Aí na outra lição tá como se fosse Jesus ali, eu já mostrei para você, é só ler. Lê o quê? Lê a palavra de Deus, meu irmão, meu querido. Ouvir a voz de Deus é conhecer a Sagrada Escritura, saber o que Deus está dizendo para nós através da sua palavra. É assim que nós ouvimos a voz de Deus. Você precisa amar a palavra de Deus. Você precisa meditar na palavra de Deus. Você precisa obedecer a palavra de Deus, obedecer a voz de Deus através da sua palavra. Essa é a vontade de Deus para com nossas vidas, meus queridos. Vamos ler João, capítulo 10, verso 3. João 10, verso 3. Louvado seja o nome do Senhor. João 10, 3. Olha o que diz aqui, ó. Ouvir a voz de Deus, né? Aquele, porém, aqui, ó. Este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome. Olha, irmão, e chama pelo nome. Tá? E as suas ovelhas iam atrás para fora. O que é ouvir, irmão? Ouvir a voz de Deus, tá? O que é ouvir a voz de Deus? O que eu quero que você entenda aqui, para você possa entender o que é ouvir a voz de Deus. Quando você fala que você ouviu a voz de Deus, vamos pegar o exemplo aqui das ovelhas no curral, no aprisco. Irmão, todo animal, ele obedece a voz de comando. Todo animal obedece a voz de comando. Quem já não viu esses cachorros adestrados? Que ele dá um comando pro cachorro, o cachorro larga, o cachorro corre, o cachorro manda, o cachorro vira. Os animais têm essa percepção, meu irmão. É por isso que Deus, na sua infinita misericórdia, usou essa parábola aí do bom pastor para mostrar que quando a gente ouve, quando a gente está ouvindo a voz de Deus, a gente responde com atos, né? A gente responde com atos à voz de comando de Deus. A gente responde aquilo que Deus falou. Deus falou para fazer, você faz. Deus falou para não fazer, você não faz. Tá certo? Então, quando você está ouvindo a voz de Deus, você leu a palavra de Deus, você meditou na palavra de Deus, né? Você começou a ouvir a voz de comando de Deus. E a voz de comando de Deus é os preceitos escritos na sua Sagrada Escritura. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler aqui alguns versículos para a gente poder estar entendendo aqui na parte de ouvir, né, a audição divina. Olha o que diz aqui, irmão, Provérbios, capítulo de número 8, verso de número 34, diz assim: Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando diariamente as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Então, bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, que medita na palavra de Deus, que ouve a voz de Deus. Olha o que diz aqui Eclesiastes capítulo 5, verso 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabe que procede mal. Quem não ouve a voz de Deus, não tem atitude de verdadeiro adorador, tá? Está fazendo sacrifícios de tolo, tá certo? Mas nós não somos assim, porque nós ouvimos a voz de Deus. Assim é a vontade de Deus para com nossas vidas, tá?
Olha que diz aqui Lucas capítulo 8, verso 15, para a gente estar terminando aqui essa parte. Ao que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a retêm num coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Meu irmão, você tem ouvido a voz de Deus? Ou a palavra de Deus tem caído no seu coração e está caído no coração cheio de pedras, onde não tem raiz para poder sustentada? Ou é um coração onde a palavra caiu na beira do caminho, não ouviu a voz de Deus, o diabo veio e arrebatou a palavra do seu coração, a sua confiança, a sua certeza em Deus, tá? Ou a sua palavra de Deus, a voz de Deus entrou no seu coração através dos seus ouvidos e caiu num lugar cheio de espinho, onde os prazeres destas vidas sufocou as coisas de Deus. Então ouvir a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, olha o que acontece para você entender aqui um pouquinho também, tá? Quando você ouve a voz de Deus, você não, olha aqui no slide, não endurece o seu coração, tá? Não endureceu o coração, como em Meribá, no dia da tentação do deserto. Lá em Meribá, irmão, já falei para vocês no início da escola dominical, eles tentaram a Deus, não acreditavam que Deus estava nos seus caminhos. Olha que diz aí, ó, eles vagaram 40 anos, e provocaram a Deus com lábios de murmuração. Olha, você vê, com lábios de murmuração e com corações endurecidos, meu irmão. Quanto tempo você está na presença de Deus? Mas o verdadeiro adorador, eles adoram a Deus e não faz como no dia da tentação no deserto, lá em Meribá, onde eles tentaram a Deus, provocaram a Deus, murmuraram contra Deus e endureceram o seu coração. Então essa atitude do verdadeiro adorador, tá? Mas em meio a tudo isso, quando a gente está endurecendo o nosso coração, né? Conforme o Salmo 95 nós estamos estudando aqui, na segunda parte do Salmo, aí irrompe uma voz de advertência, é Deus falando com o seu povo, é Deus falando com a sua igreja, Deus dizendo para eles que ele está entrando por um caminho de rebeldia, um caminho que pode trazer para eles transtorno e dificuldades. Mas na voz de Deus, quando a voz de Deus ela se rompe e a gente consegue ouvir a voz de Deus, nós como ovelha do seu aprisco, ouvimos a voz do Senhor, nós entendemos uma coisa, irmão. Olha aqui, aí Deus fala para o povo lá em Meribá, lembrete de que tinha adorado e agora se esqueceram. Irmão, você já foi adorador, por que você vai se esquecer agora? Você já foi adorador, você adora, você glorifica, então para que esquecer agora? Não se esqueça das grandezas, da misericórdia de Deus. Olha outra coisa que Deus fala para eles, a outra parte, Deus alertando o povo. Tinham feito aliança e agora quebraram a aliança. Tinha feito aliança e agora quebraram a aliança. Meus queridos, você tem uma aliança com Deus. Não quebre a sua aliança, porque a parte de Deus ele não quebra. O pacto que Deus tem com você, ele permanece para todo sempre. É só você que precisa ter um pacto com o Senhor, tá? Essa é a atitude do verdadeiro adorador. Vamos terminar agora a lição de número 3. Não vou comentar muito, porque senão a hora, irmão, já está passando depressa demais, tá? Mas vamos aqui na parte 3 da lição. A gente está finalizando. 3.3, tá? A relação com o Salmo 81. O que a semelhança entre tem o Salmo 81 com o Salmo 95? Ambos eles iniciam conclamando o povo uma adoração. E também é um cântico festivo, tá? Também é um cântico festivo. Tá certo? E também ele faz um alerta ao povo de Israel quanto ao caminho da desobediência, meu irmão. Cuidado com o caminho da desobediência, com o endurecimento do seu coração, com a murmuração. Não faça como eles fizeram lá em Meribá, no dia da tentação do deserto. Não faça isso, meu irmão. Acredite a Deus em qualquer circunstância, tá certo? Então aqui, o que eu ensinei aqui nesta manhã para a gente terminar, tá? Nós devemos estar atentos à palavra de Deus, meu irmão. Nós devemos estar atentos à palavra de Deus. Isso significa não endurecer o nosso coração, mas ouvir a voz de Deus através do seu Espírito Santo. Essa é a vontade do Senhor. Conclusão. Portanto, os salmos não são apenas hinos de adoração, mas também instruções e advertências para o povo de Deus não desprezar a importância da sua palavra e também de cultivar uma vida de confiança e obediência ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a lição que eu tinha para passar para a amada igreja. Que Deus possa nos abençoar. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos estar ouvindo aí a próxima lição, a lição 10, que é rendendo graças ao Senhor. Conto com a presença de vocês também na lição da semana que vem, se for online ou no culto lá na igreja. Espero que já seja no dia de culto, né? Espero que já volte tudo à normalidade, para nós estarmos adorando a Deus na igreja, tá? Então aqui outro slide. Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a todos vocês. Vamos louvar
mais um hino nesta manhã. Vamos estar louvando o Senhor com mais um hino. Tá certo, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, tá? Vou estar louvando o Senhor com mais um hino nesta manhã. O hino eu quero que vocês louvem comigo. O hino 156. Deixa eu ver aqui. Tá? Vamos louvar o hino 156, a gente está terminando. Já vou orar e a gente já faz aí a oração final, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Agradeço vocês por ter permanecido conosco até agora, juntamente comigo, tá certo? Adorando o nome do Senhor. E agradeço pelas palavras de carinho que os irmãos estão tendo para comigo aí, tá, meus queridos? Vamos aqui estar louvando o hino 156, mas parece que o celular meu não quer ir. Hoje a internet não tá fácil aqui, meus queridos. É isso aqui, vamos ler aqui, vou cantar então o hino 126, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o hino 156 da nossa harpa, a gente agradecer a Deus. Agradecemos ao Senhor. O pastor buscou-me da onde do redil e com ternura achou-me caído, triste viu as chagas com amor pensou e ao lar nos braços me levou. Oh glória! Sim, Jesus amou-me e com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus. O seu sangue restaurou-me a Deus. E me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais tão grande amor como este do meu bom pastor. Oh, aleluia! Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele sou querido, que graça singular, pois ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou e com o seu rebanho vou. Oh, aleluia! Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Aleluia, Deus vai guiar os seus passos. Jesus amou-me
oremos ao Senhor nesta manhã para nós terminarmos essa escola dominical. Vou fazer a oração, para todos os irmãos nesta manhã. Oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, por esta presença gloriosa, que a adoração ao Senhor nesta manhã foi incrível e tremenda, Senhor. Que lição maravilhosa podemos aprender diante do Senhor através do seu Espírito Santo, ó Pai. Eu quero fazer o pedido, papai, que o Senhor fez também quando estava na terra, que o Senhor iria para o Pai, mas não deixaria que ninguém se perdesse, Senhor. Sustenta o teu povo, a tua igreja com a destra das tuas mãos, Senhor. Cuida deles, guarda eles, proteja, Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, eu peço a Ti abençoa a tua vitória sobre a vida de cada um, e que nós tenhamos uma semana abençoada, debaixo da tua graça, aprendendo a adorar ao Senhor em qualquer circunstância. É que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica, meus irmãos, que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. Dizemos tudo junto. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe e agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz a todos.